espero que esse seja um bom momento. Parabenizo a iniciativa e também essa disposição de fórum, né? Assim, nós somos do Fórum de CEPs da Fiocruz, que começou lá em 2011 e que muito tem agregado a todos os comitês da Fiocruz. E aí fica assim, incentivo, não sei quem está na plateia, mas deve ter pessoas também de outros CEPs e talvez de instituições que também atuem em rede. Essa iniciativa de ter fórum é extremamente válida. Então, deixo aqui também o meu incentivo para que outros fóruns sejam criados e também por essa conexão entre todos os comitês de ética em pesquisa, principalmente nesse momento. Obrigada. Certo. Então, brevemente, eu sou médica tropicalista, mas eu estou também professora de um programa de bioética, ética em pesquisa em saúde pública, ética aplicada em saúde coletiva, que é uma pós-graduação com várias instituições, da Fiocruz, a UERJ, a UFF, a UF e a UFRJ. Somos quatro instituições que participamos. Então, eh, trabalhando, né, com linhas de pesquisa em ética em pesquisa e também com integridade científica. Eu gostaria de saber um pouquinho, assim, conhecer um pouquinho essa plateia, pelo menos a que está aqui presente. São todos pesquisadores, são membros de CEPs, pesquisador, pesquisadora? Não, ninguém. Membro de CEP? Ok, ok. Alguns membros CEP, representantes de participantes de pesquisa ou participantes de pesquisa. Temos aqui pessoal da Secretaria de CEPs, também temos. Ok, maravilha. Então, estamos com uma plateia também diversa nas várias áreas. Estudantes. Ah, pois é, pois é, eu coloquei os estudantes dentro dos pesquisadores, mas também são residentes. Uhum. Sim. São residentes pesquisadores, certo. Então, estão em um bom lugar. Vamos lá. As mudanças e impacto das novas leis. Temos já um ano, mais de ano, né? Foi em agosto de 2024, desde 2024, em agosto, que está vigente essa lei, então temos já mais de um ano da lei. Eh, a gente queria começar com essa fala da, não sei se vocês conhecem, a Fernanda de Negri. Ela é a secretária, né, de Ciência, Tecnologia e do Complexo Econômico Industrial da Saúde. É uma secretaria do DECIT, do Ministério da Saúde. DECIT é o Departamento de Ciência e Tecnologia, Não, certo? o DECIT está dentro da SCIT, é o contrário. É, assim, o SECTIC dentro da É. CIT, que é dentro do Ministério. Então, ela fez essa apresentação muito recentemente no FIPCLIN, no segundo FIPCLIN, que foi um evento que teve em Brasília semana passada, 2 semanas atrás, e que então, abordaram vários aspectos da pesquisa clínica e elogiaram essa nova lei, o decreto e tudo mais. Uma lei muito elogiada por todos os participantes, né, essa FIPCLIN foi o Fórum de Pesquisa Clínica, ok? E por que que eu trago isso? Bem, ela traz essa linha de tempo sobre a pesquisa clínica, né, sobre a legislação da pesquisa, as normativas da pesquisa clínica, e elas só dão um pulo, né, entre 1996 até 2015, que foi então proposta pela senadora Ana Amélia no o PL 200, né, o projeto de lei do Senado, que deu origem a essa maravilha de lei que a gente tem hoje.
Desculpa, estou sendo um pouquinho irônica. Vamos não ser. Então, chama a atenção, né, que durante a tramitação no Senado, teve 66 emendas, ele passou, e isso foi, às vezes, fruto do nosso trabalho de pessoas, organizações, CEPs, fóruns, a gente teve ação, fizemos um GT, específico para dar esse apoio. Teve audiências públicas, que a Fiocruz também participou. Então, a gente realmente, inicialmente, não queríamos essa lei, éramos contrários à lei. Depois, quando fomos informados, a lei vai. Então, vamos minimizar o dano. Tentamos minimizar o dano. Eu entendo que não fomos muito bem sucedidos, mas depois, então, tramitou na Câmara e ali teve 50 emendas, até que inicialmente começou, de fato, como uma lei para pesquisa clínica, de fato, para ensaios clínicos, e depois virou essa coxa de retalhos, né, que agora aqui acabou com o sistema CEP-CONEP e instituiu um Sistema Nacional de Ética em Pesquisa e a Instância Nacional de Ética em Pesquisa, conhecida hoje INAEP. Então, teve vetos, e os vetos do presidente foram também derrubados, né, que também foi uma última ação de tentarmos reduzir dano, e não foi conseguido. E aí, a Fernanda Ginegri, cito, o sistema CEPI-CONEP cumpriu uma função importante no sentido de constituir todo o sistema de proteção ao participante de pesquisa no Brasil. Embora seja a função precípua do Estado atuar na regulação de atividades econômicas de saúde, interessante, né? Vírgula, de saúde, não atuava na regulação da ética em pesquisa, e o sistema CEPI-CONEP cumpriu esse papel. Mas a ética em pesquisa realmente é papel do Estado, né? É função precípua do Estado? Fica uma pergunta para a reflexão. Mas o que aconteceu entre 1996, certo? E 2015? Ela pulou essa etapa. E o que aconteceu? Na verdade, a gente tem muita coisa acontecendo. Em 1990, em 1900, início do século XX, já tínhamos, para os mais jovenzinhos aqui na plateia e no Zoom, já tinha em Prússia documentos, né, que regiam, normativas sobre pesquisa com seres humanos. Na Alemanha, em 1931, também não permitiam a experimentação, né? Que depois a gente viu que aconteceu durante a Segunda Grande Guerra. Código de Nuremberg, experimentação, a Declaração de Helsinki, que é muito importante, né, que é da Associação Médica Mundial, que reúne as associações médicas dos países associados, que já então é pesquisa médica, né, é uma declaração sobre pesquisa médica com seres humanos, e todo esse arcabouço internacional foi nutrindo o que veio depois, as diretrizes da Organização Mundial da Saúde, com as pautas éticas internacionais para pesquisas em saúde de seres humanos. Depois, tivemos essas bolinhas pequenininhas, menorzinhas, com os anos, são as várias versões da Declaração de Helsinki, né? Diversos anos são reunidas a Associação Médica Mundial e fazem variações da Declaração de Helsinki, mas mais ou menos mantém os princípios éticos básicos, com algumas mudanças, introdução do placebo, por exemplo, o uso do placebo, que é um dos problemas que a gente aqui tem no Brasil. Então, em 1996, tivemos, então, a harmonização, né? O Conselho Internacional de Harmonização, que é esse ICH, do qual agora o Brasil faz parte desde 2019, através da Anvisa, à época não se reuniram Estados Unidos, Europa, Canadá, Japão, fazer esse documento, que são os guias, né? Que harmonizava, na verdade, os ensaios clínicos
para produtos médicos de saúde para fins de registro, né? Então, todos os medicamentos tinham que passar, né, seguir essa normativa, que são o que a gente conhece hoje como as tais boas práticas clínicas, que esse aqui é E6, e depois, né, as Américas, OME, OPAS, as Américas, EPA, cadê nós? E aí, então, uma versão, né, para as Américas, que é o manual conhecido Manual das Américas, o Manual de Boas Práticas Clínicas Américas, o documento das Américas também, logo depois, então, foi produzido e que serviu de base, então, para a resolução do Conselho Nacional de Saúde de 196 de 1996. Então, esse ICH é para ensaios clínicos, pesquisa para medicamentos e dispositivos médicos, a fim de registro. O Manual das Américas, ele diz que é para pesquisa envolvendo seres humanos, mas na verdade é pesquisa biomédica, bem focado nesse aspecto. E assim como a Resolução 196, que depois foi atualizada na 466, que também tem esse foco de pesquisa biomédica, certo? Então, dois outros documentos muito importantes, que não conhecem, eu recomendo a leitura, que são as declarações Unesco, a Declaração Universal sobre Genoma Humano e Direitos Humanos. Depois temos a Declaração Internacional sobre os Dados Genéticos Humanos, ok? E depois temos a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, certo? Então, elas também servem de base para muitos outros documentos que a gente trabalha em bioética e em ética em pesquisa, que são importantes no nosso papel dentro do CEP, ou também como pesquisadores, do respeito à dignidade aos direitos dos participantes de pesquisa, né? Quais são esses direitos que a gente precisa respeitar quando a gente é pesquisador? Eu também sou pesquisador, tá? Pesquisadora, então estou dos dois lados. Então, a 466, que eu já mencionei, depois temos a 510, né, porque a 466, como eu falei, era muito focada na pesquisa biomédica, então as ciências humanas e sociais, poxa, é para todas as pesquisas envolvendo os seres humanos, cadê nós, né? Cadê as pesquisas que a gente desenvolve em antropologia, em psicologia, que são muitas também, muito variadas e com metodologias e especificidades que não eram olhadas, né? A principal, não sei, vocês devem saber, né? Por exemplo, o registro do consentimento livre e esclarecido, o processo que pode ser diferenciado quando na pesquisa biomédica, que é o que a gente vê agora, que herdou a Lei 14.874, é apenas termo de consentimento livre e esclarecido. Fechou, obrigatório, certo? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na frente. E temos a 580, também, que foi muito importante, que para pesquisa estratégica no SUS, de interesse estratégico e pesquisa realizada no âmbito do SUS. Hemorrio, SES, né? As pesquisas que são desenvolvidas por vocês, residentes, pesquisadores aqui presentes, né? São as pesquisas que a gente analisa também, aprecia, nas nossas instituições também, na Fiocruz, certo? E então, depois temos a tal lei em 2024. E qual, então, é esse o nosso... Onde que a gente está hoje, né? Também, ela aqui é a Meiruze. Meiruze é a chefa da Fernanda de Negri, né? Não, ao Ao contrário. contrário, Fernanda de Negri, eu estou invertindo, né? É a chefa da Meiruze, e então do DECIT, e também, né, nesse FIPCLIN, agora em Brasília, apresentaram esse Programa Nacional de Pesquisa Clínica. Não sei se alguém aqui participou da consulta pública que houve do Ministério. A gente também participou, formamos um GT, estivemos trabalhando nisso, mas era uma consulta pública muito limitada, foi triste. Realmente a gente tinha pouco espaço para falar do participante de pesquisa. Era tudo focado em quê? No complexo econômico industrial da saúde. Então, o que que é esse complexo econômico industrial da saúde? É isso. A saúde é vista como um negócio. A nossa saúde, né, a saúde dos participantes de pesquisa é um negócio, e é esse o nosso olhar atualmente.
E esse olhar do Ministério da Saúde atual com o ministro Padilha, né? Então, temos consolidar o Brasil como referência em pesquisa clínica segura, ética e eficiência. Pesquisa clínica, aqui, esse pessoal está falando em quê? Ensaio clínico, não é em pesquisa envolvendo seres humanos, principalmente ensaios clínicos. Ele fala em pesquisa clínica, e esse é o grande problema, é o problema dos conceitos. A lei traz vários conceitos, a gente vai falar mais na frente, mas quando a gente fala com essas pessoas que falam em um Programa Nacional de Pesquisa Clínica, uns estão falando ensaios clínicos, outros estão falando uma pesquisa clínica um pouquinho mais abrangente, outros estão falando uma pesquisa clínica que não sabemos bem como definem. Então, estamos com esse problema sério de definições. E então, o que é que eles falam aqui é garantir a adesão plena aos padrões internacionais de boas práticas clínicas e aos princípios éticos reconhecidos pela OMS e pela comunidade científica global. Olha que interessante. Está aqui aquela linha de tempo que a Fernanda de Negri meio que esqueceu, tá aqui, que a gente incorporou nas resoluções do Conselho Nacional, a gente, imagina, o Conselho Nacional de Saúde, né? Que é o que que o Conselho Nacional de Saúde? Alguém? Alguém da plateia se anima a responder o que que é o Conselho Nacional de Saúde? A, a Jennifer era membro até da CONEP, né? A CONEP, a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, era uma das comissões, certo? Do Conselho Nacional de Saúde. E por que, o que que a gente, o que que o Conselho Nacional de Saúde? É a participação social, o controle social do SUS. O controle social do SUS, né? Que é exatamente uma das garantias da Constituição. Constituição Nacional de 1988 garante esse controle social e que forma o Conselho Nacional de Saúde com a representatividade da sociedade. Tão importante. Por que é importante essa representação social, esse olhar da sociedade para as pesquisas com seres humanos? Por que será tão importante? Ok? Eh, então, aí, os padrões internacionais de boas práticas clínicas. Boas práticas clínicas para pesquisas em seres humanos, para as pesquisas clínicas. Não, boas práticas clínicas é aquele manual ICH, Manual das Américas, aquele guia E6 do ICH, de 1996, que acabou de sair publicado uma revisão, terceira revisão, agora em janeiro de 2025, né? Já foi atualizado. Mas é para ensaio clínico. É para ensaio clínico. Não é para pesquisa clínica em geral, não é para todas as pesquisas seres humanos. É muito claro. Claro, são umas normas, são um padrão de qualidade. A gente, de fato, eu estudo até isso, pode aplicar para outras pesquisas, mas é muito focado em ensaio clínico mesmo. E então, se cria, com essa lei, se cria esse é um esquema também que é apresentado pela Meiruzi, portanto, pelo Ministério da Saúde, né, quem está representando, eh, e a INAEP, e para mim uma imagem fala mais do que mil palavras também. A imagem aqui é muito clara, o distanciamento da Instância Nacional de Pesquisa, de Ética em Pesquisa, dos CEPs. Para mim é muito. E uma interseção minúscula aqui. Quase nenhuma interseção, né? Que eram muito diferentes do que a gente tinha com a CONEP, ok? No sistema CEP-CONEP, na verdade, a gente estava bastante mais próximo da CONEP, e tanto assim que os membros da CONEP eram eleitos dentre os membros de CEPs, né? E que agora a gente não tem isso na no novo sistema e na nova INAEP, né? Então, onde estamos hoje, nesse período de transição, esse período de transição que foi definido, então, pelo decreto, ok? Que regulamentou o quê? Regulamentou o INAEP e, como, e retirou totalmente, né, a CONEP como um todo, né, que foi uma das lutas que a gente teve nesse período, de manter a CONEP na INAEP, mas infelizmente não conseguimos, né? Então, eles dizem, né, que esse processo
de transição de forma participativa e articulada, valorizando a experiência acumulada pelo CONEP, Conselho Nacional de Saúde. Pelo menos nos nossos CEPs, a gente não está vivendo isso muito, né, da articulação e de valorizar, de fato, a nossa experiência. Então, esse também da Fernanda de Negri, temos o decreto prevê participação do controle social na INAEP. Ok? Tem representantes. Dos 30, temos 6 indicados pelo Conselho Nacional de Saúde. Na CONEP, desculpa. Manteve os 6 indicados do Conselho Nacional de Saúde, ok? Mas a nova comissão, que é integrada aí na EP, que é integrada por 33 membros, agora tem indicados do Ministério da Saúde, uns tais especialistas titulares, que vai ser por edital público a seleção, já não vai ser a partir dos CEPs, de pessoas de notório saber, não sabemos em que, não foi definido, mas não há bioeticistas, não tem na INAEP nenhum bioeticista, mas temos 2 membros indicados pelas CONFAP, que são as CONFAPs, as Confederações Nacionais das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, né? Financiamento, órgãos de financiamento. Temos o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, um do Ministério da Educação e um da Anvisa. Então, a gente vê uma conformação muito mais orientada àquele conceito, né, de que, pelo menos no meu entendimento, ok? Estou falando por mim, Jimena, muito orientada à saúde como indústria, ok? Bom, e qual é o impacto, então, dessa mudança de composição? Então, primeiramente, essa menor representatividade do controle social. Com a retirada da CONEP, da INAEP e o que estava previsto antes, é bom deixar registrado que antes da entrada da Fernanda de Negri, a articulação que estava sendo feita a partir de vários movimentos seria que a CONEP continuaria dentro da INAEP e, inclusive, teria uma coordenação adjunta, que a coordenação pela lei, isso está dado, que precisava ser da SECTIC. Mas existia essa possibilidade, nada na lei impedia que a CONEP estivesse dentro da INAEP. Tá? Então, isso não foi aceito e ainda com muita negociação se garantiu essas 6 vagas do Conselho Nacional de Saúde, mas isso não é igual a estar a CONEP como um todo, que estariam todos os membros, inclusive os representantes participantes de pesquisa. Porque no momento que vem membros indicados pelos comitês de ética em pesquisa, garantia, inclusive, a possibilidade dos representantes participantes de pesquisa se candidatarem também, como qualquer membro do CEP. A gente tinha que lembrar que essa questão dessa eleição, que eram de membros do CEP, possibilitava essa articulação que era trocada, então, de tempos em tempos, conforme o mandato, permitindo efetivamente uma capilaridade. Era um sistema real dos CEPs e da CONEP, né? Nesse movimento contínuo, né, de vai e vem, porque quem estava na CONEP fazia essa articulação também com seus CEPs de origem, né? E hoje a gente vê, então, essa composição que será dada por esse edital, e no decreto já tem algumas pistas, vai ser uma preferência, então, para pessoas que tenham doutorado ou que tenham mais de 15 anos de experiência, e isso vai dificultar muito a participação social efetiva, né? Porque se a gente pensar principalmente para os representantes participantes de pesquisa, então, é essa questão. E é essa retirada, então, dessa base, que eram os CEPs, que vai ser trocada agora por esses especialistas. As definições, então. Essa lei dispõe sobre pesquisa com seres humanos. Então, o que é pesquisa com seres humanos? Está aqui claro. É a pesquisa individual, coletivamente, tem como participante o ser humano, em sua totalidade ou em parte, e envolve
de forma direta ou indireta, incluindo manejo dos dados, informações ou material biológico. Sim? Pesquisa com seres humanos, não é diferente do que tínhamos antes. E aí, então, temos essa pesquisa clínica, que é uma definição da lei. E aí, então, só aqui, esse ponto A é onde está o ensaio clínico, que é o tipo de estudo, é uma metodologia, né? É o tipo de estudo, um delineamento de estudo que é utilizado, né? Que é o estudo tal conhecido, que o melhor, né? É o estudo, o ensaio clínico randomizado, controlado, certo? Então, ele está aqui no ponto A. A pesquisa clínica é bastante mais abrangente. Avalia os efeitos de fatores do estado sobre a saúde, verificar a distribuição de fatores de risco, de doenças, de agravos à população, é muito mais abrangente, certo? Mas esse conceito, pelo menos eu não o vi refletido no Plano Nacional de Pesquisa Clínica, nem na FIPCLIN. Não me pareceu tão evidente. Manifesto. E outro, né? Definição, que é claro, aqui também ele traz as boas práticas clínicas, que é um padrão definido em regulamento. Ou seja, a gente precisa ainda esse tal padrão, conforme normas e melhores práticas internacionais, vai ser definido ainda em regulamento. Mas ele disse para planejamento, condução, realização, monitoramento, auditoria, registro, análise e relato da pesquisa. Ok? Então, aqui é qualquer pesquisa com seres humanos. Pelo que está aqui, claro, não é exatamente do estudo clínico. Aqui é uma definição para todas, com vista a assegurar, então, a credibilidade e validade dos dados e resultados, bem como a proteção dos direitos de integridade do sigilo e identidade dos participantes da pesquisa. Então, e as boas práticas clínicas, de fato, há um aspecto importante, né? O primeiro princípio de boas práticas clínicas é exatamente isso, que toda pesquisa deve ser realizada com base aos princípios éticos da Declaração de Helsinki, e além das normas nacionais e internacionais, né? Então, também, mudando aqui, não estou mudando aqui, é, com você. Bom, então, e qual o impacto? Então, assim, primeiramente, esse enfoque na pesquisa clínica igual ao ensaio clínico, que já é uma coisa errada. E a lei, ela tem sido falada com esse nome, né? É a lei da pesquisa clínica. Gente, não é a lei da pesquisa clínica, é a lei para a pesquisa com seres humanos, qualquer tipo, seja né, de estudantes, seja de pesquisadores, seja de projetos patrocinados pela indústria, e isso não foi levado em consideração. E os desdobramentos que nós estamos vendo agora também estão enfocando somente nesse tipo de pesquisa e não se preocupando com o conjunto das pesquisas. Então, nós, enquanto membros do CEP, nós vamos ter que lidar com isso de alguma forma para tentar avaliar, a partir desses critérios, os projetos que nós vamos receber. E, além disso, apesar dela trazer naquele glossário as definições do que seria pesquisa com seres humanos, pesquisa científica e pesquisa clínica, depois, no decorrer do texto, esses termos eles não aparecem. Então fica parecendo também que tudo está sendo levado só como pesquisa clínica. Além dessa ênfase nas boas práticas clínicas, o termo boas práticas clínicas ele aparece 16 vezes durante a apresentação da lei, 16 vezes. Inclusive quando fala dos comitês de ética em pesquisa. Então, provavelmente também vão passar a exigir o credenciamento dos membros do Comitê de Ética em Pesquisa esse certificado de boas práticas clínicas ou um treinamento em boas práticas clínicas, porque tudo está centrado nesse padrão, que é muito bom para os ensaios clínicos, enfim, e já bem estabelecido, e ele traz ganhos efetivamente, mas quando se coloca isso para todas as pesquisas e principalmente para essa atuação dos membros do CEP, é que, tem uma certa confusão. Certo. Então, temos outro aspecto aqui, né, além desse das boas práticas clínicas,
que no artigo 9º, né, da composição da instância de análise ética, ou seja, do CEP, temos que terá na sua composição um representante dos participantes da pesquisa. Um. Então, eu tenho o CEP com 30 membros, um representante. Eu tenho um CEP com 7 membros, tenho um representante participante. Tenho um CEP com 50 membros, tenho um representante. Então, isso, obviamente, também tem um impacto. Membro de CEP aqui. Conhecem as boas práticas clínicas? Sim, tal. Uhum. Mas quando pergunto no geral, para só 2 pessoas aqui de membros de CEP responderam. Usualmente, os membros de CEP não conhecem as boas práticas clínicas. Tem uma ideia, tá, uma noção, mas de fato o guia é 6. É só para esclarecer. Quem levantou a mão aqui de CEP, que conhece, é a Sônia, né? Então, é porque a gente aqui no Hemorri trabalha com muita pesquisa clínica. Então, além de ser membro do ensaio clínico, além de ser membro de comitê de ética, a gente também faz pesquisa em ensaio clínico. Então, é por isso que tem essa familiaridade com as boas práticas, mas... É isso, aqui no Hemorrio, né? Então, quando a gente vai para outros CEPs que não avaliam tanto o ensaio clínico, não conhecem as boas práticas clínicas de fato. É, Bom, então, sobre essa nova composição, vocês viram também que ali está previsto um padrão, né? Uma pessoa da área médica, uma pessoa da área de saúde, então, uma composição mais focada no técnico do que nas habilidades de análise ética e na diversidade que deve ter um comitê de ética em pesquisa que deve representar a instituição. Porque o ideal de um colegiado é que ele represente a sua instituição. Então, se a sua instituição faz mais pesquisa numa determinada área, é essa área que deve estar representada dentro do Comitê de Ética em Pesquisa, né? Então, isso é mudado com essa composição. Além dessa ênfase agora de análise técnica e ética e seguindo os padrões também de boas práticas clínicas. Quando que a gente sempre falava que o nosso enfoque sempre deveria ser nos aspectos éticos, principalmente focados na garantia dos direitos dos participantes de pesquisa. Tudo foi focado em celeridade, né? Celeridade da análise, porque esse foi, durante todos esses 15 anos de tramitação da lei, há 14 anos, a questão de que o sistema não era ágil, que o Brasil perdia pesquisas, e isso já não é verdade há muito tempo. Houve realmente um momento lá atrás, do início, onde isso acontecia da demora dos prazos, mas isso já não era mais verdade, mas esse mote ficou, né, como quase como uma pecha, o sistema ele não funciona, né? A questão de só ter um representante participante de pesquisa, a lei, na verdade, ela coloca um, ela não limita a ter um, mas no momento que ela coloca um, a gente tem um receio muito grande de que, então, a maioria diminua o número de RPPs que tem. E aí é que deixo uma mensagem para quem estiver assistindo, os representantes participantes de pesquisa, para que valorizem o seu lugar e que lutem e apoiem as pessoas que queiram ser representantes participantes de pesquisa, para que ocupem este lugar, não deixem de ocupar o lugar de vocês. Temos a questão agora, então, dos CEPs credenciados, que vão avaliar somente o risco baixo e moderado, e os CEPs acreditados, que vão avaliar risco alto. Essa definição ainda vai sair, e hoje, então, está valendo, a gente tem 8 CEPs no momento, que são acreditados, todos em São Paulo, e a gente vive hoje essa questão da análise única, e que nós vamos ter que ver como lidar com isso. E sem falar que agora a gente vai ter que fazer o monitoramento. O monitoramento já estava previsto antes nas resoluções, mas a gente fazia mais por meio dos relatórios que eram recebidos. E agora também a gente vai ter que ver alguma forma de fazer esse monitoramento mais efetivo. Então, como é esse processo agora, conforme a Lei 14.874? O pesquisador submete o projeto,
num sítio, né, num site que não vai ser mais a Plataforma Brasil, vai ser um outro site, e onde será também feita a verificação da integridade da documentação, se coloca uma pendência documental, isso tem, o pesquisador tem 10 dias úteis, né, isso acontece em 10 dias, é aceito, então, o protocolo, é realizada a análise ética, pode ser solicitados ajustes e documentos, agora, ao pesquisador responsável ou ao patrocinador, fora da plataforma, fora do site, ok? Então, isso não está tramitando dentro. Então, tem uma tramitação em papel, em e-mail, não sei por onde. Esperemos que não seja por WhatsApp, porque são documentos sigilosos, certo? Mas a gente sabe. Então, isso é fora a plataforma, uma tramitação que o pesquisador tem 10 dias úteis para responder e o patrocinador, e pode pedir uma prorrogação de 10 dias para isto, ok? Então, e no final, então, é emitido o parecer, depois da apreciação ética pelo comitê, que se mantém, né, o relator, se mantém, né, o colegiado e o parecer consubstanciado, e temos, então, pode ser em 30 dias úteis, que pode mudar, se houve essa prorrogação, uma suspensão desse prazo de 30 dias, se há, de fato, pendências, não há mais parecer pendente, ok? São essas pendências se descrevem de outra forma em um outro documento, e então, esses 20 dias, se houver prorrogação, são suspensos desses 30, então pode ser até 50 dias, de fato. Só que se for pesquisa estratégica para o SUS, aquela da antiga resolução 580, tem 15 dias, ok? Para a emissão do parecer consubstanciado final. Então, temos uma pesquisa aprovada, esse parecer, esse CEP do centro coordenador, quando há estudos em estudos multicêntricos, não existe mais a definição de estudo unicêntrico com participante, com coparticipante, né? Então, qualquer outra instituição que colabore, né, que participe em recrutamento ou em algum procedimento, alguma tecnologia, que receba amostras, que receba dados dos participantes da pesquisa, é, o CEP não tem voz nem voto. Apenas será comunicado pelo CEP do centro coordenador. Se for um estudo de alto risco, será, neste momento, seria um CEP de São Paulo, dos 8 CEPs de São Paulo. As pesquisas daqui do Hemorrio, todas vão para CEP acreditado em São Paulo. E o CEP do Hemorrio não tem voz nem voto sobre isso, de acordo com a nova lei. Se a pesquisa não for aprovada, então um recurso, o pesquisador pode solicitar recurso ao CEP emissor, que responderá em 30 dias. Se de novo for não aprovada, pode então solicitar recurso à INAEP. É o único momento em que nessa tramitação agora a INAEP participa, só no momento da chegada de um recurso por não aprovação de um protocolo de pesquisa pelo CEP do Centro Coordenador. Então, esse CEP coordenador comunica os CEPs, aprovei a pesquisa. Essa pesquisa pode ser suspensa por segurança, né? Se houver algum evento adverso grave, algum momento, alguma notificação, essa notificação é feita ou pelo pesquisador ou pelo patrocinador, e deve ser feita aos CEPs, a instância regulatória e tudo mais, né? Na pesquisa aprovada, obviamente, o pesquisador tem igual que submeter os relatórios parciais, anuais agora, não são semestrais, mais semestrais, anuais, mas podem também ser solicitados em outros períodos pelo CEP, e o CEP, então, manterá em arquivamento os documentos. Temos essa nota técnica, agora recém-emitida, pelo DECIT, onde que é uma das questões desse período de transição, de não saber o que fazer. Bom, e quais são
alto risco, porque está falado que seriam os estudos, os ensaios clínicos, né? Os estudos de fato com medicamentos. Mas eles dizem que agora, enquanto estamos nessa situação de tramitação, de transição, que são apenas, né, como que não há gradação de riscos, então se mantém o que tínhamos antigamente da CONEP, né, que indica aquelas pesquisas que eram de temáticas especiais, que são de genética, reprodução e com envio de material, por exemplo, ao exterior, com colaboração internacional e tudo mais. Então, essas são as que estão consideradas agora de, por enquanto, né, de risco elevado e que são as que estão sendo tramitadas por esses 8 CEPs em São Paulo. Então, por enquanto, as daqui do Hemorrio ficam aqui. Então, o primeiro aumento é como que vamos organizar esse fluxo de solicitação desses ajustes? Porque não está dado. Então é isso, a gente vai ficar mandando e-mail, a gente vai mandar o pesquisador vir na reunião, como que ele vai responder? Isso tem que ter um registro. Isso não está previsto, esperamos que vão construir um novo sistema, falaram que vai substituir a plataforma. Isso já vai nos dar uma questão que nós vamos ter durante um bom tempo projetos na plataforma Brasil e projetos no novo sistema. E imagina, então, assim, pensar em fluxo em processos de trabalho vai ser fundamental. Essa questão da análise única é como que a instituição vai dar um termo de anuência sabendo que o CEP local não vai avaliar. Então, é algo também aí para as instituições e junto com seus comitês de ética em pesquisa pensarem nesse ponto que tira a soberania, em primeiro lugar, do comitê de ética em pesquisa local, mas também deixa a própria instituição numa fragilidade muito grande. Depois, a lei diz que mesmo que o CEP ele só é notificado que aquela pesquisa vai ocorrer, ele é corresponsável. E aí, como que nós vamos acompanhar projetos que não foram avaliados pelo CEP? Né? Então, e o outro ponto importante, que é dos conflitos de interesse. Em 2 momentos. Tinha uma das áreas temáticas especiais, era aquela a critério do Comitê de Ética em Pesquisa. Ou seja, quando o CEP achava que por algum conflito de interesse não deveria analisar aquela pesquisa da sua instituição, podia mandar para a CONEP. Isso agora não vai mais existir. E a outra questão, que é o último recurso vai ser julgado na INAEP. Só que a INAEP é o local do Complexo Econômico e Social da Saúde e fomentador de muitas pesquisas. Então, ela agora vai ser a instância final que vai julgar o recurso de um projeto que, assim, não estou falando de todos, mas que pode ser um projeto, inclusive, de uma demanda da própria secretaria para alguma instituição de saúde. Então, vejam aí o conflito de interesse aparecendo. Temos que ir mais rápido. Da proteção, a gente vai acelerando um pouquinho, estamos em cima da hora já, ultrapassando, né? Então, o anonimato e privacidade, no artigo 19, vedada, continua sendo vedada a remuneração, exceto nos estudos clínicos de fase 1 ou de bioequivalência, isso não é diferente do que já tínhamos, né? E o ressarcimento é mantido, né, com as definições que já existiam. É, o fornecimento gratuito pós-estudo, né? Esse é um dos tentativas de minimização de dano que a gente trabalhou bastante, né? Decisão próprio participante da pesquisa, que sabemos que está em situação de vulnerabilidade. Curou a doença, o agravo, ausência de benefício do uso continuado, a impossibilidade de obtenção ou fabricação do medicamento experimental por questões técnicas e seguranças. A gente já conheceu um caso assim, né? A indústria decidiu não produzir mais para o público brasileiro. Então foi lá e utilizou e lá produziu lá nos Estados Unidos, ou lá no outro lugar, no país de origem. Então temos casos assim. E
quando tem a disponibilidade do medicamento experimental na rede pública de saúde, no SUS, certo? Eh, Temos também, né, aqui, os medicamentos, produtos dispositivos, terapias avançadas, né, deverão ser autorizados pela Anvisa, e a autoridade sanitária ficará autorizada a realizar as inspeções, de centros de pesquisa clínica patrocinadores. Isso também não difere do que a gente já tinha, né, da Anvisa estar, aplicando ali, né? Bom, desse ponto, vou começar falando aqui do acesso pós-estudo, né? Então, a gente, primeiramente, vai caber ao Comitê de Ética em Pesquisa avaliar o plano de acesso pós-estudo que o pesquisador, junto com o patrocinador, irá enviar para análise. Então, essa será a única janela de oportunidade que os comitês de ética em pesquisa terão para pedir minimamente a garantia desse fornecimento para os participantes brasileiros que estiverem envolvidos nessa pesquisa, né? Isso, primeiro ponto. Depois, ver como que se dará essa transição, então, depois que esse participante terminar o estudo. Isso tem que já estar assegurado e dito como vai ser. E a instituição ela tem que estar ciente, ter dado anuência, inclusive para essa transição. Porque vejam que isso pode trazer um ônus para a própria instituição. Isso vai trazer judicialização, isso vai trazer uma forçação para a incorporação do medicamento logo na rede pública de saúde, para que termine esse acesso. Então, tem todos esses desdobramentos. E sobre o ressarcimento, tem um artigo que fala que tem que estar especificado no termo de consentimento as formas, quantias e a respectiva periodicidade. Já no termo de consentimento, hoje não, hoje se coloca porque é um ressarcimento. Se você vai ressarcir, você tem que saber quanto que foi gasto e se há necessidade. No momento agora que já vai ter que estar lá um valor fixo para todas as pessoas, isso não vai ser mais visto como um ressarcimento. E o CEP vai ter que ter muito cuidado com esse valor que vai ser colocado e com essa questão da quantia, inclusive, periodicidade, se é a cada visita, se vai cobrir as visitas programadas, e esse custo vai ter que estar já no orçamento também assegurado, né? Então, sobre o material biológico, temos também que no artigo 45 ele faz referência aos aspectos e subsequentes artigos, chamamos a atenção, né, que como já existia, né, que o material biológico e os dados da pesquisa serão utilizados exclusivamente para a finalidade prevista no projeto, exceto quando for concedida a autorização expressa no TSLE e para que possam ser utilizados em pesquisas futuras, né, para fins exclusivamente científicos. Então, abre essas pesquisas futuras que também não sabemos que pesquisas são, fica muito aberto e, na verdade, amplia a vulnerabilidade, fica mais vulnerável ainda o participante da pesquisa. Mas é importante aqui também, que impacta muito as nossas pesquisas também, não existe dispositivo na lei, a lei obriga, né, a assinatura de um termo de consentimento livre e esclarecido. Não só para pesquisas do tipo ensaio clínico, para todas as pesquisas com seres humanos. Bom, então assim, a lei, ela traz o conceito de biobanco e de biorrepositório lá no seu glossário, mas depois no capítulo que é da utilização de material biológico humano, isso não fica muito refletido, e principalmente nesse artigo 45. Então, vai dar a possibilidade de hoje, do que a gente usa para biobanco, ser colocado também para os biorrepositórios, que é essa questão de que se no termo de consentimento tiver essa previsão do uso futuro, do participante naquele momento já fazer essa autorização sem muito ter esse entendimento. Diferente do que no biobanco, porque o biobanco ele já tem a sua função, a sua missão. Então, quando alguém
concede um material para um biobanco, ela sabe da finalidade daquele biobanco e das pesquisas que por ele são desenvolvidas. Um outro erro desse capítulo foi porque ele misturou material biológico e dados. Porque, sim, pesquisas com material biológico humano têm dados associados. Porém, tem aquelas pesquisas com bancos de dados que não têm relação com o material biológico humano. E ao colocarem no mesmo capítulo e não fazerem essa distinção, vai ter que se aplicar uma lógica que é completamente diferente para essas duas situações. Porém, a lei cita a Lei Geral também de Proteção de Dados, que deve ser utilizada. Então, eu acredito que os comitês de ética em pesquisa deveriam seguir para os dados o que a Lei Geral de Proteção de Dados coloca, muito mais do que este capítulo. E depois essa questão da dispensa. Não está colocado, né? Porém, eu acredito que a gente vai ter casos onde o Comitê de Ética em Pesquisa terá, como já é hoje, mediante toda a justificativa do pesquisador, de fornecer essa dispensa. Para aquelas tentativas que o pesquisador diz, eu já tentei 5 vezes contatar aquela pessoa, não consegui, enfim. Então, eu recomendaria que se coloque no regimento dos comitês de ética em pesquisa como um caráter discricionário. Então, assim, nos casos comprovadamente de impossibilidade e de tentativas que o pesquisador apresente, que se possa abrir essa brecha, claro que respeitado todas as diretrizes já existentes. E, só volta um pouquinho, só muito rapidamente, no artigo 40, que fala do material biológico humano, é lá que colocaram os direitos dos participantes como um destaque. E aí coloca que todos esses direitos deverão estar no termo de consentimento. Então, isso também é um ponto de atenção. Uns advogados, a gente tem um advogado que nos assiste, e ele disse que nenhuma lei pode obrigar o impossível, né? Então, às vezes é de fato impossível ter um TCL assinado. Tem pesquisas nas áreas de ciências humanas e sociais, pesquisas com detentos, pesquisas que podem, se a pessoa assinar um termo de consentimento livre e esclarecido, pode ir preso, pode ser indiciado, pode ter prejuízo de fato, material e imaterial, dano de fato. Então, tem tipos de pesquisa de pessoas que não podem se identificar, porque isso vai ser um prejuízo para si próprias. Então, isso não está previsto também, né? Uma novidade, né, é a previsão, né, clara das infrações éticas e sanitárias que nos traz a lei, né, nos artigos 59 e 60 cita os artigos 26, 27, 35, 42, 51 e 55, que trata das responsabilidades do patrocinador, do pesquisador, os planos de transição após o término de um ensaio clínico para serviços de saúde adequados, o prazo ou seja, o prazo de armazenamento do material biológico humano, armazenamento de dados de pesquisa pelo prazo de 5 anos e eventos adversos graves que devem ser comunicados obrigatoriamente ao CEP, né? Então, essas infrações aí mencionam também novas leis, as penalidades previstas na Lei 6.437/77, as leis já, né, de geral de proteção de dados, e que está, para fim de pesquisa, está muito clara pelos regulamentos da ANPD. Bom, e o que isso nos traz de impacto? A nossa cultura de comitê de ética em pesquisa e de relacionamento com os pesquisadores, com estudantes, com a casa, sempre foi muito educativa. E o nosso papel era primordialmente educativo, né? E acho que isso a gente deve tentar manter de toda forma. Porém, agora a gente tem essa questão colocada das punições, e o Comitê de Ética em Pesquisa fazendo monitoramento também vai ser fonte, talvez, de receber alguma denúncia ou de perceber no seu monitoramento alguma situação
que seja, então, cabível dentro daqueles artigos. E se coloca, né, então, a questão, a lei sanitária, que é a 6.437, coloca lá advertência, multa, interdição parcial total de estabelecimento, cancelamento até de autorização da instituição, essas são as previsões que tem. A Lei Geral de Proteção de Dados, advertência, multa, suspensão daquela instituição. E a lei também fala da questão dos conselhos profissionais, que a denúncia, primeiramente, poderia ser encaminhada para os conselhos. Primeiramente, os conselhos foram avisados, eles têm essa previsão nos seus regulamentos? Alguns têm, outros não têm, mas isso não foi combinado com eles. Outra coisa, e quem não tem registro? Por quê? Tem algumas pessoas que às vezes trabalham dentro de equipe de pesquisa, mas não estão atuando dentro daquela profissão do seu conselho. E muitas vezes não estão com o seu conselho em dia. Ou às vezes até nem tem essa previsão. Tá? Porque normalmente médicos, enfermeiros, esses sempre mantêm os seus conselhos ativos, mas não é o caso de todos os profissionais. Isso é algo que eu venho alertado, mas que então todas essas pessoas devam então se regularizar no seu conselho, porque a partir de agora isso vai ser muito importante. Né? E a gente tem que começar a ver com os conselhos como que se poderia estabelecer esse fluxo. Tem conselho de antropólogos? Não Acho sei que dizer. antropólogos não têm conselho de classe, não sei. Alguém da área de ciências humanas e sociais aqui? Não, né? É. Então, Para terminar, né? para finalizar, sim? Deixa com você. Ok. Não sei se está do conhecimento desse processo que foi colocado pela Sociedade Brasileira de Bioética, que é uma ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei 14.874. Trazemos esse aspecto, né, porque a gente vê em alguns impactos, né, que essa lei nos traz, né, a sociedade brasileira, né, e outras entidades verificam, né, que há alguns aspectos que pode ser chamado. Então, podemos acompanhar essa ADI 7.875 e podemos fazer manifestos, podemos fazer, por exemplo, aqui eu tenho que passar, como apoiar. Podemos fazer, por exemplo, como fez o Comitê Estadual de Defesa dos Direitos Humanos de Pessoas com Doenças Raras do Rio de Janeiro, do Governo do Estado do Rio, Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Recentemente, eles escreveram apoio institucional à ADI contra a Lei 14.874. Outra forma é como amicus curiae, ou seja, amigo da corte. Então, amigo da corte, então você também, usualmente é advogado que faz isso, associações de participantes de pesquisa, ONGs, ONGs, instituições, ok? Também podem servir como amigos curiae, amigos da corte, e podem também entrar com uma representação de apoio já lá no Tribunal Supremo de Justiça, né, onde está a ADI, ação de inconstitucionalidade, ok? Para dar esse apoio, né, a Então, agora é ações assim, contra a lei. onde nós estamos colocando os nossos esforços em difundir essa DI e colocar então, que quanto mais instituições se colocarem como amigos curiae, ou fazerem manifestos, ou abaixo-assinados, enfim, todas as tentativas agora são para que haja novamente uma rediscussão e, quem sabe, uma mudança nessa lei. É até importante dizer, né, que essas mudanças recentes, né, no regramento dos conselhos, remuneração de participantes, é uma questão geral, né, para todo tipo de pesquisa, e nossos colegas da Humanidades também ficamos bem preocupados com isso, especialmente no caso de grupos focais, que é muito normal, né, a remuneração dos participantes, né, entre outras coisas. Mas, então, obrigado pelo convite. Vou aqui compartilhar a minha tela. Como eu falei com
algumas das colegas, na verdade, com convite, eu vou fazer com esse foco, né, na questão da inteligência artificial, porque eu acho que é uma das coisas que está mais modificando como a gente faz pesquisa e acho que poderá interessar aos colegas. Então, ano passado, gente, eu publiquei esse livro com dois colegas da UFPE e da UFG, respectivamente, colocando ali, organizando ali um guia com as principais diretrizes que a gente achou pelo mundo para esse uso ético responsável da inteligência artificial generativa, né, que eu acho que vai chegar rapidamente ao ponto agora em diante, que isso vai impactar as atuações do CEPS, né? Então ele está disponível para download gratuito nesse QR Code, ou se você pesquisar algo parecido no Google, deve achar fácil. Então eu vou apresentar aqui para vocês mais rapidamente, que eu tinha planejado, para dar tempo para o debate, né? Então é importante a gente ter em vista que esse uso da IA, né, ele é crescente e para os colegas pesquisadores, pesquisadoras que estão conectados, isso está crescendo de forma muito exponencial. Então, uma pesquisa da Wiley, por exemplo, mostra que, ou melhor, projeta que para o final de 2025 a gente já vai ter algo em torno de 84% dos pesquisadores usando IA generativa na pesquisa. É claro, uma survey que reflete mais o norte global, né? Mas dá para a gente ter noção do quanto que está crescendo esse uso. E nós ainda não temos muitas políticas, muitos regramentos no Brasil sobre o assunto. Então, isso aqui foi um levantamento que eu e alguns colegas fizemos em agosto, que mostravam que só 7 universidades no Brasil inteiro tinham algum tipo de diretriz ou regra de IA, né? Isso está em torno de 12 hoje em dia, mas a gente continua não tendo nada do MEC, da CAPES, do CNPq, FAPESP, enfim. Então, nós temos um certo vácuo regulatório. E já alguns exemplos de algumas que vão numa direção mais proibitiva, que eu considero que não é a mais adequada. Então, eu vou apresentar muito rápido aqui, só para, né, a gente relembrar esses vários usos que já estão possibilitados por essas ferramentas de IA, para depois debater um pouquinho dessa questão ética, alguns cuidados. Então, né, a gente já sabe que ou melhor, estão aparecendo várias ferramentas de busca acadêmica e mesmo de busca nas próprias plataformas de IA, no ChatGPT e afins, né? Então, por exemplo, nessa aqui, que é a Linear, né? Você faz uma pergunta, então, hoje em dia a gente está passando para esse paradigma do ChatGPT, né? Saindo do paradigma do Google. Então, quando você faz uma pergunta, a primeira coisa que você recebe não é as fontes, mas sim uma resposta ali feita com base nas fontes, decidida, claro, pela IA. E nessa aqui eu gosto dela porque ela pesquisa textos em português, consegue responder em português e já até mostra onde ela colocaria as citações. Essa que acho que talvez muitos da área de vocês, da área médica, conhecem, porque ela investe muito nisso, é consenso, né? Para além dela dar essa resposta baseada nos artigos, ela ainda tenta mostrar uma espécie de consenso na área. Então, ela pega ali em torno de 10 a 20 artigos melhor posicionados em relação à sua pergunta e tenta mostrar se há mais sim ou mais não naquela questão. Então, aqui, por exemplo, há algum tipo de meditação ajuda ao bem-estar psicológico. Então, por exemplo, de 19 papers analisados, 89% disseram que sim. E aí, várias perguntas muito específicas, médicas ou em áreas mais duras, você pode rapidamente ter uma noção. É claro que ainda não é 100% seguro, confiável, como nada feito por esse tipo de IA que a gente está usando, né? Sempre tem uma margem de erro. E tenho falado também bastante dessas ferramentas de pesquisa profunda, de deep research, que já estão na maioria das AIs, como o ChatGPT, Gemini e o Claude, que aí é um agente que ele mesmo vai na internet, busca centenas de fontes, seleciona as fontes que ele considerou mais importantes e depois te dá uma resposta. E essa resposta, esse relatório, ele é bem grande, pode ter coisa de 20, 40 páginas. Então é um jeito rápido de você mapear a área.
O segundo ponto, que também está em forte mudança, é a própria maneira como a gente pode ler ou interagir, consumir o conteúdo, né? Então, uma IA desse tipo, você pode subir vários arquivos e facilmente, por exemplo, montar uma tabela comparativa entre eles, né? Então, aqui eu, por exemplo, peguei vários estudos sobre o impacto da IA na escrita, pedi para ela delimitar qual que é o estudo e quais são os resultados. Então, dá para você, tipo, fazer uma exploração muito mais rápida, né? E nessa outra, que é a Notebook LM, que eu já recomendo aos colegas, né? Você tem várias possibilidades de como interagir com o conteúdo. Ela permite, primeiro, você subir muito mais arquivos, que a maior parte das outras IAs, né? Então, eu tenho um notebook de 60 fontes, né? E aí ela permite você gerar, por exemplo, um infográfico como esse. Isso saiu recente, e realmente são infográficos muito, muito bons, né? Então, aqui, por exemplo, eram alguns estudos que eu estou mapeando sobre a culpa no uso de IA. Então, ela rapidamente consegue pegar os pontos principais do debate e trazer aqui num formato gráfico. Assim como também elas podem transformar aquele conteúdo em formato audiovisual, em vídeo ou em áudio. Então, aí, nesse caso, a IA literalmente recria esse conteúdo, criando personagens de IA que vão comentar aquilo ali, vozes de IA que vão comentar aquilo ali. No caso do áudio, ele ainda faz um formato de um podcast. Então, ele cria dois personagens debatendo sobre aquilo ali. Então, isso aqui, claro, vai impactar a pesquisa, especialmente novos pesquisadores, na forma, e alunos, né, coisas do tipo, na forma como eles constroem conteúdo. A análise de dados, especialmente o uso de programação como R, Python, já estão sendo fortemente alteradas, porque essas linguagens, esses modelos de linguagem também são muito bons para construir, para gerar e para consertar, né, códigos de programação, e eles mesmos são capazes de fazer análise de dados em Python e outras linguagens, né? E, por fim, também a escrita dos materiais, né? Então, evidentemente, é a principal coisa que essas IAs são boas em fazer. Então, aqui, por exemplo, um exemplo de um texto pedindo para ser revisado, né, no ChatGPT, e ele tem, por exemplo, uma ferramenta que chama Lousa, né, ou no Gmail, no Canvas, que aí ele não só permite você revisar o texto, mas ele quer revisar você mesmo o texto, corrigir só, então selecionar, ou até mesmo avaliar o texto como um todo e fazer sugestões ao texto como um todo. Então, isso não é uma coisa do futuro. Então, quem paga o Gemini já tem algo parecido com isso dentro do Google Docs. Então, você tem uma ferramenta de IA baseada no Gemini para trabalhar no texto como um todo ou em trechos específicos. Assim como também estão surgindo várias ferramentas com foco acadêmico, como SciSpace, Paperful, Jenny, Trinca. E aí elas já vêm com, com as ferramentas antiéticas embutidas. Por exemplo, essa ali que eu destaquei, em que você pode pedir para a IA para continuar escrevendo com citações. Então, a IA não só vai continuar escrevendo o seu texto, escrevendo no seu lugar, mas ela própria vai decidir qual seriam os artigos a serem citados. Evidentemente, esse não é um uso adequado e ético, mas isso está agora, hoje, disponível a um custo baixo para qualquer um usar. Então, um pouco dessas consequências, desses riscos gerais para a pesquisa com o uso de IA. O primeiro ponto, é o exemplo do que é muito normal da gente fazer quando vai submeter alguma coisa ao comitê de ética, é você ser muito transparente em todas as questões ali envolvidas, né? Então, a maior parte desses guias, a maior parte dos guias que a gente achou pelo mundo do uso ético de IA, Nature, Science, nos grandes periódicos, na COP, né, dos editores científicos, associações até médicas, é isso. Nós somos uma geração de transição, então seja transparente quando você usou a IA. Diga que você usou, qual ferramenta você usou, qual razão, a data, a versão, tudo que você puder,
e assuma a responsabilidade por isso. Ou seja, a gente tem recomendado, pegando de algumas recomendações, que isso venha, por exemplo, no final do artigo, naquela parte em que você vai declarar reconhecimentos, os conflitos de interesses, de financiamento e afins, se inclua uma declaração de IA, que dá para fazer também facilmente numa dissertação ou numa tese, mas que eu acho que também pode ser uma parte importante, né, para os CEPs terem em vista, né, para se pedir também. Com o detalhe, que não é tão detalhe, de que, evidentemente, a gente tem visto um fenômeno estranho, que é claramente muito mais gente está usando IA, e a gente não vê um crescimento igual na declaração de uso de IA. Ou seja, as pessoas estão usando e não estão declarando, por mais que essa seja, digamos, a regra de ouro. Então, o que está acontecendo? A gente sabe que há um custo em você ser transparente. Então, essa pesquisa bem interessante ali do Shiluk e da Rayman vai mostrar isso, com 3 experimentos em diferentes áreas de produção de conhecimento. O simples fato de você declarar usar inteligência artificial já gera uma perda de legitimidade em relação aos pares. Por que isso? Porque a IA ainda é muito conectada às ideias de trapaça e até de preguiça, né? Então você só usa IA porque você não quer fazer, ou porque você não se esforça, né? Ou porque você quer burlar o processo. O que evidentemente não é verdade. Mas o interessante é que esse artigo também mostra, esse estudo também mostra, que a confiança, que a perda de confiança, a perda de legitimidade é muito maior se você usa IA e depois a pessoa descobre. Ou seja, se você, não importa se você fez um uso mínimo ou ético, se de alguma maneira depois se detecta que você usou IA, a perda de confiança pelas pessoas é muito maior, porque aí sim elas acham que foi um uso de má fé. Então, como eu digo, tenho dito especialmente para os alunos, melhor é ser transparente no começo do processo e eventualmente abrir uma discussão se pode ou se não pode usar, do que naquele momento final mais importante, que geralmente é a banca, é a decisão, é o processo seletivo, é aquele momento, né, mais importante que aí, se você não tiver sido transparente, vai ser muito pior. Aí eu fiz um texto recente para aquele blog da Cielo, que eu falo sobre esse paradoxo da transparência, e resgato esse outro texto, que eu acho que também pode ser interessante para CEPs e afins, que é do Resnick e do Hosseini, que eles vão então, criar algumas diretrizes de como declarar. Então, de fato, se você usou para uma correção muito pequena, é equivalente a você ter usado o corretor do Word, que inclusive, para todos os efeitos, é uma inteligência artificial mais simples, geração anterior. Né? Então, e ninguém declara isso, ou ter usado o Grammarly, ninguém declara isso. Então, para coisas pequenas você não precisa declarar, para algumas coisas um pouquinho mais extensas é opcional, e quando for substantivas você tem que declarar, eles dão uma série de sugestões. Eu torno a apresentação disponível depois se vocês quiserem, mas esse quadro está disponível nessa postagem do blog da Cielo. O segundo grande consenso para essa questão é de que as IAs não podem ser autoras, né? Você não pode ter ou coautoras, né? O ChatGPT não pode ser seu coautor, porque as IAs não são accountables, elas não são legal, moralmente responsabilizáveis, né? Não tem como você dizer, ó, teve um erro na versão final do meu artigo, mas foi o ChatGPT que errou, alucinou, né? Não, você é o ser humano, você é responsável. E as imagens que vocês estão vendo que não condizem muito com as questões são imagens geradas por IA, para a gente evitar ter aqueles clichês dos robozinhos, só robôs, cérebros eletrônicos, né? E nós, como humanos, então, temos que garantir que o conteúdo está livre de plágio, de fabricação, de falsificação, e que não tenha informações ou citações, né? Aquilo que eu falei de gerar citações, que sejam incorretas, incompletas ou tendenciosas.
É claro que a depender da revista, da editora acadêmica, da associação científica, alguns permitem um uso maior de IA, desde que você faça essa declaração, e para alguns é só você usar como se fosse um corretor, alguma coisa para melhorar o texto. Então, a discussão acadêmica é muito mais avançada do que as diretrizes, a depender do local. Então, é importante se construir a própria diretriz, ou se estiver submetendo, né, você verificar qual é a diretriz do local da submissão, né, da revista, da, do evento, né? Além disso, então, torna-se importante que a gente tenha uma compreensão melhor dessas ferramentas, né? Então, no passado, a gente cometeu um erro muito grande, que foi entrar nas redes sociais aceitando todos os termos de serviço sem olhar o que pode ser feito ali. Então, é importante que a gente tenha noção de que a máxima antiga, né, de que se você não paga por um produto, você é o produto, ela continua valendo, né? Ou seja, toda vez que você está usando um ChatGPT, um Gemini, qualquer uma dessas, que você não paga, você está assinando que aqueles dados podem ser usados para treinamento dos modelos. Então, por exemplo, na palestra anterior se falou bastante, né, sobre o termo de consentimento livre esclarecido, e geralmente nesses termos você diz, olha, eu não vou compartilhar esses dados vão ser só para pesquisa. E aí você vai e sobe esses dados no ChatGPT para fazer uma análise. Então, por exemplo, isso significa que você pode estar entregando dados muito sensíveis, muito confidenciais de pessoas, de pacientes, né, de participantes, para o treinamento dessas IAs. E, claro, dados de inovação, né? Dados estratégicos da pesquisa brasileira. Como esses modelos foram justamente treinados em basicamente tudo que eles conseguiram na internet, eles foram treinados em muitos materiais com direitos autorais, com propriedade intelectual. Então, da mesma maneira, é preciso de um cuidado com isso, né? Com a nossa capacidade, com essa possibilidade de você estar entregando dados muito estratégicos. Então, por exemplo, se você dá um parecer do trabalho, né, de um colega e sobe isso, né, numa dessas IAs, você também está entregando os dados originais, inéditos, de ponta dele para essas IAs, né? Então, isso passa a ser uma preocupação grande no geral, além do fato de que, deixa eu ver se é isso mesmo, não, sei, né? Além do fato de que, como elas são treinadas nos dados da internet, elas frequentemente podem gerar algum tipo de plágio inadvertido. Então você tem que tomar cuidado para, tipo, não achar que surgiu uma ideia genial ali no chat e usá-la, e na verdade essa ideia já está até publicada. Aí isso aqui rapidinho sobre a detecção, né? Porque aí geralmente quando o pessoal ouve essas coisas, corre para tipo, então precisamos de softwares de detecção. E aí você vai na página do software, eles vão dizer algo como, por exemplo, o Tanit, 99% de confiança. Você, meu Deus, pronto, acabou, né? Não preciso me preocupar com mais nada. Só que esse 99% que eles vendem é só em artigos 100% gerados por IA. E na prática, né, no mundo da vida, a gente sabe que quem faz isso vai editar esse texto, vai passar para uma ferramenta de humanizar o texto, vai parafrasear. E aí esses mesmos detectores que vendem como 90, 99% de segurança, eles têm uma queda drástica na capacidade de avaliar, que cai para 50, 75% só. Então, eles passam a ser bem menos confiáveis e aí passa a ter uma necessidade de não só usar os softwares, mas ter pessoas humanas para verificar se existe de fato algum indicativo disso. Aqui do lado direito eu chamo a atenção, né, que a gente tem que sempre lembrar que como foram treinados os dados da internet, todos os bias, todas as distorções, todos os grupos marginalizados, todos os problemas que a gente tem na internet vão se repetir nos outputs. Então, aqui é um exemplo do estereótipo que acontece quando você pede para gerar várias pessoas mexicanas, né? São homens com aquelas roupas típicas, o sombreiro, o bigode grande, ou a mulher latina sensualizada, estereotipada, né? E a gente tem que lembrar que esse tipo de coisa acontece nos resultados de análises, no texto, né? Porque essas IAs não são tão bem treinadas em várias questões que são importantes para a gente, né? Então, todo brasileiro, toda brasileira está subrepresentada nessas IAs.
porque elas são muito mais bem treinadas em inglês e muito mais bem treinados em dados do norte global. Então, toda vez que você fala ChatGPT haja como um pesquisador, ele está pensando num pesquisador norte-americano, anglo-saxão, europeu. Então, isso vale também para qualquer tipo de análise científica, tá certo? Além disso, a gente sabe, né, que as IAs alucinam, elas têm uma lógica de probabilidade no funcionamento que dificultam que elas possam ser usadas para análises mais finas, mais rigorosas, porque elas têm uma margem ali de quanto que elas são confiáveis ou não. De vulgo, se você faz 10 pedidos no ChatGPT usando exatamente o mesmo prompt, os mesmos dados, você não tem os mesmos resultados, eles variam, né? Tirando o fato de que a gente está falando de tecnologias proprietárias que não estão sob o controle do pesquisador, da pesquisadora, né? Então, são muitos aspectos, como transparência, confiabilidade, reprodutibilidade, que ficam longe do controle do pesquisador, né? Então, isso tem sido um mote que eu também tenho levantado. Não é que não vamos usar, mas é que precisa se ter isso em conta ao fazer uso. E por fim, isso aqui eu vou bem mais rápido, que acho que interessa um pouco menos, mas é uma grande questão para a gente ter em vista, que é essa preservação da agência humana, né? Então, as IAs, como eu mostrei, são muito boas em terceirizar várias etapas da pesquisa, né? E aí tem algumas habilidades, especialmente para os jovens que estão chegando, né? Que são essenciais para qualquer pesquisa, como leitura, escrita, análise crítica, né? E aí precisamos lidar com o elefante de A na sala, né? Então, trazer essa discussão para os CEPs, para as universidades, né? Parte educacional, para a parte de pesquisa, né? Porque a proibição, né? Falei lá atrás que tem uma universidade que lançou uma regra bem proibitiva, ela só incentiva que os alunos, ou quem quer que seja, usem segredo e talvez sem orientação. Então é importante que esses diferentes conselhos, essas diferentes pessoas tenham noção dessas ferramentas, por isso que eu mostro elas, para poder construir regras que façam mais sentido, né? Para construir, inclusive, boas práticas, e aí, especialmente com essa ênfase em leitura e escrita, que são as duas coisas mais fundamentais de qualquer pesquisa, né? Que são etapas, especialmente na formação dos jovens pesquisadores, que, se você não tomar cuidado com a terceirização dessas etapas, pode gerar a perda, de fato, de algumas capacidades cognitivas que são essenciais na pesquisa e que podem fazer muita falta depois. E aí, só para não ficar com um clima totalmente ruim, né, tem algumas obras sobre esses usos mais criativos, mais interessantes, tem que ter isso em vista também. Esse livro aqui, do meio até de um americano, que ficou relativamente conhecido por causa disso, de trazer muita criatividade desse uso, né? Aqui do lado direito de alguns colegas que fizeram manual sobre isso, né, na superior, e aqui do que eu colaborei um review do MEC sobre esses usos em diferentes etapas da educação, né, da educação básica até pós-graduação, então, especialmente nessa parte da pós-graduação e do ensino superior, acho que pode interessar muitos de vocês. Então é isso, obrigado. Aqui estão algumas das referências que eu citei, de texto que eu tenho feito, igual esse paradoxo da transparência. E aqui fica o meu e-mail para se alguém quiser continuar essa conversa. E, de novo, ali o QR Code do livro, se alguém tiver interesse em baixá-lo para ver um pouco dessas diretrizes reunidas num só lugar, que acho que pode ser útil para eventualmente montar diretrizes de CEPs e afins.